Em nosso estudo de hoje, lição 7 do livro Bênção de Luz, Encargos Pequeninos. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde o olfato? Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 17. Se não acreditas no valor dos instrumentos e em cargos diminutos, pensa num carro sem rodas, num piano sem teclas, num grande sistema de serviço elétrico sem o fio de condução da força. Não fosse as gotas d'água e a fonte não existiria. Recusasse a semente, a própria segregação do solo e a terra se converteria em deserto. Não se resignasse à pedra, com o próprio anonimato nos alicerces, e um edifício seguro jamais se colocaria de pé. Lembra-te da poção medicamentosa que te suprime a dor, do copo d'água pura que te dessedenta, do livro simples que baseia a cultura complexa e jamais te digas inútil. Somente aquele que se dispõe a fazer as coisas pequeninas que sabe pode virar a saber e poder realizar grandes coisas. Qualquer subida exige passos e degraus. Assim também nas ascensões do Espírito a que se refere o Evangelho do Senhor. Chegarás futuramente às culminâncias do serviço e da luz na esfera de ação direta do Cristo de Deus, mas para isso é imprescindível que faças agora tão bem quanto te seja possível todo o bem que és capaz de fazer. Encargos pequeninos. Me lembrou um episódio da minha vida aqui agora, em que eu lembro até qual foi o ano. O ano foi 1996. Aquele período compreendido entre o Natal e o Ano Novo, em que a gente fica mais introspectivo, e eu, nesse diálogo mental que a gente tem aqui com os nossos amigos aí do outro lado da vida, alguém falou para mim assim: você está tentando dar passos maior do que a sua perna. A gente aplaude aqui, mas esteja preparado para cair. Eu me lembro que um desses passos, por exemplo, esse ano, eu pedi fervorosamente, falei: olha, eu quero aprender a amar e respeitar o ser humano. Então eu quero ser testado. E eu me lembro que quando os testes vieram, no terceiro ou no quarto teste eu já estava: o que está acontecendo? E depois eu me dei conta. Mas foi você que pediu. Aí eu vi que eu não estava preparado para alguns testes. Não é assim, a gente às vezes por imaturidade, né? Às vezes a gente pede as coisas sem saber o que está pedindo, né? Mas a gente começou a vir só aqueles testes mesmo de paciência, né? Enfim, no convívio com o ser humano. O que a gente chega à conclusão aqui? Ele vem falar para a gente o seguinte: a gente tem que começar a entender, em primeiro lugar, qual é o nosso papel, qual é aquele papel que é essencial, qual é, como diz assim, a cruz. Carrega a tua cruz e segue-me. Qual é a minha cruz? O que é a cruz? A cruz é aquela que, se eu abandonar pelo caminho, eu não vou ter cumprido a missão que eu me predispus a cumprir, que eu fui designado para cumprir. Entendeu? Então essa cruz, ela vai significar o quê? Aqueles que estão mais próximos de nós, em alguns momentos os pais, daqui a pouco os filhos, a família mais próxima, o nosso ambiente profissional, o nosso convívio social e também as pequenas responsabilidades que com o tempo a gente vai abraçando na atividade religiosa. Essas acabam sendo as mais essenciais. Porém, a gente vai percebendo uma coisa: a gente começa a ter admiração por algumas pessoas que abraçam várias atividades e às vezes a gente quer atropelar e quer fazer um montão de coisa ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada bem, muito semelhante àquela pessoa que fica indecisa com relação à profissão que quer desempenhar no futuro e acaba fazendo 1, 2, 3 cursos universitários e acaba, no final das contas, não desenvolvendo a função de nenhum dos 3 cursos que fez. Os cursos ficaram só para efeito de cultura mesmo, para efeito de diploma, mas não desempenha. Por quê? Porque não escolheu aquilo que ama fazer. Porque quando a gente faz aquela coisa que a gente ama mesmo, a gente se entrega de coração e entra mesmo na profissão, né? Essa é que é a verdade.
Mas aí o que acontece? A gente começa a querer fazer muitas coisas de uma vez e a gente vai percebendo, assim, como diz o Emmanuel, eu vou pegar mesmo o exemplo, mas o exemplo que foi o que aconteceu com a gente na nossa atividade religiosa. Uma vez foi perguntado para a gente, né, qual é o tijolo mais importante de uma parede? É o primeiro? É o de baixo? É o do meio? É de cima? Qual é o tijolo mais importante de uma parede? E aí muita gente vai falar, foram os primeiros, que se não fossem os primeiros, o edifício não estaria construído hoje. Mas se você deixar sem o tijolo do meio, esse tijolo do meio ele pode trazer infiltração e comprometer o tijolo de baixo. E se o tijolo de baixo está sustentando tudo, quanto mais ele comprometido, mais o edifício está todo comprometido. Então, tanto um como o outro, eles vão fazer uma diferença enorme. A gente para ver numa empreitada de construção civil, muitas das vezes um pedreiro ele consegue atrapalhar todo o trabalho de uma equipe maravilhosa. E é interessante, né, que depois, quando termina o trabalho, você vai olhar para aquele todo e vai ver justamente que aquela falha daquele pedreiro foi que comprometeu todo o trabalho que foi desenvolvido. Então a gente vai perceber o seguinte, todos somos muito importantes na atividade que estamos desempenhando. A gente até sabe que ninguém é insubstituível, isso não existe, tudo bem. Mas a gente sabe que conforme a gente abraça a atividade que chega até a gente, faz com amor, faz com dedicação, daqui a pouco, sim, aquela atividade começa a se tornar uma atividade mais fácil para a gente, mais de ser desenvolvida, a gente naturalmente vai se habilitando a novas atribuições. Mas a gente sabe que quem faz aquela atribuição maior hoje, ele se acostumou a fazer a pequenininha durante algum tempo até aprender a fazer aquela maior. O problema de nós aqui na Terra é que a gente, por exemplo, no campo profissional, eu quero muito o salário de um determinado cargo. Mas muitas das vezes eu não tenho noção do que seja aquele cargo. De repente é melhor você ganhar um pouquinho menos do que se expor àquele salário alto e não conseguir cumprir com suas obrigações e se comprometer também. Se comprometer perante a lei aqui dos homens, perante a lei de Deus. Então é muito bom a gente ficar observando quais são as nossas aptidões, quais são as nossas tendências e naturalmente a voz da consciência ela vai nos direcionando, ela vai mostrando para a gente qual é o caminho correto para a gente estar cumprindo com as nossas obrigações. Então, o Emmanuel vem chamar a atenção, primeiro fazendo comparações com a natureza, para que a gente possa entender o papel nosso. Né? Porque ele fala para a gente, ó, gotas d'água, semente, pedra, edifício, e fala encargos pequeninos. A pessoa está dentro de casa achando que ela mais atrapalha do que ajuda, que se ela morrer não vai fazer falta em coisa nenhuma. E o dia que ela vai embora, aquela família sente a enorme falta que aquela pessoa faz, porque ela estava cumprindo ali encargos que podem ser encargos pequeninos, mas encargos que faziam diferença. O que acontece muito na viuvez. Meu Deus, era o marido ou a esposa que fazia esse ou aquele serviço, e agora? Eu tenho que fazer sozinho, eu tenho que chamar alguém para fazer para mim aquele encargo que quem fazia era fulano que agora desencarnou. E a gente vai percebendo aí, quanto a gente está encarnado aqui na Terra, a gente tem atribuição, a gente cumpre com a nossa atribuição. Muitas das vezes, como eu já percebi né, no trabalho, principalmente no trabalho espírita mesmo, a gente vai ver o seguinte, que a missão daquela pessoa consiste, mesmo ficando na cama, ficando numa cadeira, né, de roda, a missão daquela pessoa consiste em estar aproximando, estar aconselhando os parentes, ou até mesmo estar exercitando também a capacidade dos parentes de cuidar, de zelo. Está tendo missão, gente. Vamos cumprir os nossos encargos pequeninos, porque sem eles vai ter uma falta, vai ter uma brecha, e daqui a pouco a gente vai perceber, pô, estou jogando fora a oportunidade de crescer do pequenininho para o grande. A gente vai ver essas pessoas aí que sabem fazer um montão de coisa e fazem bem, por quê? Porque se dedicaram de coração e realmente estudaram na parte teórica para depois ir para a teoria fazer com excelência. Fica a mensagem de Emmanuel, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.